Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou ler o capítulo 21, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, continuando com o estudo do livro de Mateus, estou aqui com a Tua palavra, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, que eu possa repassar com fidelidade e com clareza, meu Deus, que essa palavra seja para a edificação da minha vida e da vida de cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então a palavra começa dizendo assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o meu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então aqui nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estava próximo da Páscoa e Jesus já entra em Jerusalém para cumprir aquilo que tinha sido dito lá no profeta, que diz assim: eis aí que vem o rei humilde montado em jumento. Ou seja, Jesus aqui ele orienta seus discípulos para que eles possam ir até Jerusalém e trazerem uma jumentinha e o seu filhote, né? Para se cumprir o que estava no livro da profecia de Zacarias. E aqui o povo, ao vê-lo, né, quando ele estende os mantos e os ramos no caminho para que Jesus possa passar, Jesus montado naquele jumento, então é um gesto de honra semelhante ao tributo dado a reis. Aqui o povo já estava prevendo que ali estava um rei, né? Um rei messiânico. Por isso que eles dizem: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, reconhecendo. Então todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém estavam reconhecendo Jesus como Messias, o descendente, o prometido de Davi. Mesmo assim, eles o viam apenas como o profeta de Nazaré, sem compreender a profundidade da sua identidade, né? E isso revela que Jesus ele não veio satisfazer as expectativas daquele povo que estava esperando um rei vindo em grande glória, né? Vindo em grande majestade. Mas mesmo eles não reconhecendo a importância de Jesus, Jesus estava ali diante deles como o Messias prometido. Mas só que eles não entendiam que a profundidade do reinado de Jesus. E por isso que aqueles mesmos que estavam ali falando: bendito é o Senhor que vem no nome do Senhor, depois de poucos dias estavam lá na cruz escolhendo Barrabás em vez de Jesus. Por quê? Porque eles não entenderam, né, que Jesus era realmente o Messias, né? Aí no versículo 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de salteadores. Então aqui Jesus, ao entrar no templo, né, Jesus vai expulsar todos os cambistas, os vendedores de animais que se encontravam ali em frente àquele templo, né? E aí Jesus vai citar o que está escrito lá em Isaías, onde diz: minha casa será chamada casa de oração. Por quê? Porque o templo deveria ser um lugar
de encontro entre Deus e o povo, mas o templo havia se tornado um palco de exploração de vendedores ambulantes que estavam ali em frente àquele templo, né? E Jesus, quando vê aquilo, ele fica indignado, não apenas pelo comércio que está ali, mas também porque ele misturava a exploração e a profanação do santo, né? Ali eles estavam confundidos, que ali era um lugar santo, mas ali por fora eles estavam vendendo, fazendo comércio, né? E no versículo 14 diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ou seja, interessante notar aqui que cegos e coxos se aproximavam-se de Jesus e eram curados, né? Isso já simbolizava o verdadeiro propósito do templo, né? Por isso que Jesus antes ele vem e expulsa todos aqueles que estão ali vendendo coisas em frente ao templo, porque ele continua no templo e ali é curado, são curadas várias pessoas, né? Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ali o verdadeiro propósito daquele templo era acolher e restaurar e aproximar as pessoas de Deus, né? E também ele ouve das crianças, onde as crianças dizem hosana, né, ao filho de Davi, e Jesus ali confirma o louvor quando ele cita o Salmo 8, capítulo 8, versículo 2, mostrando que até os simples reconhecem a glória do Senhor, né? Quando ele diz: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Isso é o que está escrito lá em Salmos, e Jesus recita essa passagem do livro de Salmos para mostrar aqueles fariseus que estavam indignados com aquelas crianças falando para Jesus, falando hosana ao filho de Davi. Então Jesus cita os Salmos, que diz que dos pequeninos é que vem o reconhecimento da sua glória. No versículo 18 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então aqui é uma passagem que Jesus chega assim diante da figueira, né? E a figueira ali, ela estava com flores abundantes, apresentava frutos na estação vazia, na estação do inverno, mas ali Jesus está diante daquela figueira, ele sente fome e ele vai para aquela figueira achando que ali tinha frutos nela, né? Porque é comum a figueira no tempo dar frutos, mas só que Jesus chega numa figueira que não tem frutos. Jesus, o que é que ele faz? Amaldiçoa, e a figueira imediatamente ela fica seca. Então essa ação aqui de Jesus, né, é uma parábola viva, que Jesus está revelando o juízo sobre a hipocrisia religiosa e aponta para o destino de Jerusalém, porque ele está dizendo tanto para as pessoas, mostrando para as pessoas como para os discípulos que viram aquilo, onde Jesus estava atrás de um fruto da figueira, mas a figueira não produziu fruto. Então Jesus imediatamente amaldiçoa. Então é a mesma coisa que acontece com os filhos de Deus. Quando aqueles filhos de Deus, eles não estão produzindo frutos de arrependimento, frutos do Espírito,
O que é que Jesus vai fazer com essas pessoas? Vai amaldiçoá-los. E essas pessoas serão lançadas no fogo, no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não produziram frutos de arrependimento. Ou seja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, sendo pessoas religiosas, mas elas não produziram frutos, assim como essa figueira. Por isso que Jesus mostra, né, através dessa parábola, dessa analogia de um pé de árvore que não produziu fruto, que o resultado foi a maldição que veio sobre ela, porque Jesus a amaldiçoou. Então Jesus está mostrando, assim também serão aquelas pessoas que não apresentarem frutos. E os discípulos, quando veem, eles ficam admirados e exclamam, né? Como secou depressa essa figueira? Eles estão maravilhados com aquele ato que Jesus fez, porque Jesus, na mesma hora, Jesus repreendeu a figueira e a figueira ficou seca. Então Jesus diz a eles: em verdade eu te digo que se tiverdes fé, aí Jesus vai mostrar o poder da fé. Se eles tiverem fé do tamanho, se tiverdes fé e não duvidardes no seu coração, fareis o que eu fiz com a figueira. Era isso que ele estava dizendo para os discípulos, dizendo a eles: olha, se você disser, ergue-te e lança-te daqui, tal sucederá. Então Jesus, além de mostrar uma parábola, né? A parábola do que aconteceria com aquela pessoa religiosa que não tivesse frutos, ao mesmo tempo ele dá uma demonstração de fé e mostra para os discípulos, se eles tiverem fé do tamanho, em outras passagens, em outros evangelhos, ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então você pode dizer a esse monte, ergue-te daqui para lá e tal sucederá. É isso que Jesus estava mostrando também, o poder da fé. Aí no versículo 23 diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, aqui os chefes religiosos, incomodados com o impacto de Jesus, ou seja, com a autoridade que Jesus tinha, né? Ele tinha acabado de ali, num só ato, a figueira ficar seca. Então os fariseus, quando viram aquele impacto que Jesus estava fazendo, né? Aí eles perguntam: com que autoridade fazes estas coisas? Eles estavam querendo descredenciá-lo diante do povo, né? Aí Jesus, como sabe o coração daqueles homens, conhecendo quem era que estava fazendo essa pergunta, responde a eles com outra pergunta. E pergunta a eles de onde era o batismo de João. E eles ficam por ali discorrendo entre eles e diz: se eu dissesse assim, ele vai falar assim. Se eu disser de outro modo, ele vai falar assim. Então Jesus, né, eles se recusam a responder a Jesus. Aí eles se recusam a responder a Jesus, mas por medo da reação popular. E Jesus também se recusa a responder a eles diretamente. Então eles não têm a resposta que eles esperavam que Jesus desse para eles. No versículo 28 diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai?
disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então aqui Jesus agora vai falar uma parábola para eles, né? Para aqueles fariseus que estavam ali com ele, né? E nessa parábola, Jesus fala que o primeiro filho diz que não obedeceria ao pai, mas depois, arrependido, vai trabalhar na vinha, né? O pai pede para ele trabalhar na vinha, aquele primeiro filho diz que não vai, mas depois se arrepende e vai. Enquanto que o segundo, o pai chega para o outro, pede também para ele trabalhar na vinha, o segundo promete ir, mas não cumpre. Então, Jesus está mostrando essa parábola, aplicando essa parábola aos líderes judeus, aos publicanos e às prostitutas e meretrizes, né? Por quê? Porque Jesus diz assim, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, os líderes religiosos, eles tinham uma aparência de religiosidade, eles tinham uma aparência de obediência, mas rejeitaram a Jesus. Enquanto que os publicanos e meretrizes não tinham essa aparência de obediência, mas se arrependeram e aceitaram a Jesus. Então, aqui Jesus está reforçando a importância do arrependimento sincero. Então, aquele primeiro filho que Jesus diz, vai trabalhar hoje na vinha, ele diz, sim, Senhor, porém não foi. Aqueles são os fariseus, são eles, né, os hipócritas religiosos, porque Jesus está mostrando ali, mas eles estão rejeitando, eles estão com aparência de religioso, de obediência, mas quando Jesus diz quem é ele, eles rejeitam a Jesus. E Jesus diz aqui também que João Batista veio a vós outros, dizendo para eles, João Batista veio a vocês e vocês não acreditaram nele, enquanto que os publicanos e meretrizes, eles creram na mensagem de João e se arrependeram. Então era isso que Jesus estava mostrando para eles ali, diante dos olhos dele, dizendo que eles eram esse filho que Jesus estava falando na parábola, né? É aquele que diz que sim, mas depois não vai. Aí no versículo 33 diz assim, atentai outra parábola, havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, e os lavradores, agarrando os servos, espancaram um e mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava,
E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então aqui Jesus vai agora falar sobre essa parábola dos lavradores maus. Essa história, essa parábola, ela retrata a salvação, a história da salvação, né? Porque o proprietário representa o próprio Deus. A vinha é Israel. Os servos são os profetas enviados ao longo dos séculos, né? E o filho é Jesus. Então aqui os lavradores, né, símbolo dos líderes religiosos, rejeitam e matam tanto os servos quanto o filho, porque a gente viu que ao ser atentado, havia um homem dono da casa, que era Deus, né? Então plantou uma vinha, que foi Israel, os servos de Israel. Aí depois ausentou-se do país, ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Então, os lavradores são o símbolo dos líderes religiosos. São os profetas que vieram antes de Jesus, mas que foram mortos, né? Eles rejeitaram os profetas e mataram tanto os servos quanto o próprio Jesus, porque depois diz que ele manda o seu filho, mas depois eles matam o filho. Então depois diz que matam o filho e eles dizem, quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ou seja, aí Jesus disse, nunca leste nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular? Ou seja, ele próprio, o fundamento do reino de Deus, foi tirado. O reino seria tirado dos líderes infiéis e entregue a um povo que produzisse frutos, referência à igreja formada por judeus e gentios. Ou seja, Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso que ele diz aqui nessa parábola que o filho foi morto por eles. Então, quando eles rejeitam o filho, então o filho vem, mas para outros povos, né? E vem para os judeus, mas alguns judeus que o aceitaram, mas especialmente para os gentios, ou seja, o povo de Deus, que era para ter recebido o filho dele, mataram o filho dele. Então, os líderes entendem aqui a crítica, né, quando ele diz assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Por quê? Porque no coração deles, eles estavam querendo o quê? Matar Jesus. Então, eles entenderam que Jesus estava falando com eles, né? Ao invés deles se arrependerem, não. Conspiraram cada vez mais para matar Jesus, cumprindo exatamente a parábola que Jesus tinha acabado de anunciar. Então, o que é que nós vimos aqui no capítulo 21? Né? Nós vimos que Jesus começa mostrando que Jesus viria, mostrando a entrada triunfal dele lá em Jerusalém. E aqui os líderes religiosos não entenderam, a profundidade de quem era aquele rei, que mesmo montado naquele jumentinho, eles não entenderam a profundidade daquele rei, né? Então é como que nós podemos perguntar hoje também, quem é Jesus para mim? É só aquele Jesus que eu vejo, né? Porque ali aquelas pessoas estavam vendo Jesus, mas não estavam sentindo a profundidade de quem era Jesus. Então hoje nós podemos fazer essa pergunta, quem é Jesus para mim? Será que é o Jesus real? Jesus é o Todo-Poderoso, é o Senhor da minha vida? Ou é só apenas aquele Senhor, aquele Jesus que eu ouço falar, que eu escuto falar dele, mas eu ainda não provei, não senti a presença de Jesus em mim? É isso que nós temos que ver, a profundidade de Jesus na nossa vida. Aqueles estavam ali
cultuando a Jesus ali, vendo Jesus andando em cima daquele jumentinho, falando, Hosana, filho de Davi, mas não entenderam que era Jesus realmente, que estava ali como um rei, como Messias, né? Aqui nós vemos que esse capítulo, ele nos alerta contra a religiosidade vazia. Não basta, a pessoa não basta ter uma aparência de fé. Aqui ele mostrou a figueira estava cheia de flores, mas não tinha fruto. Aí Deus espera frutos, e frutos é arrependimento, é obediência, é amor sincero. Isso Jesus espera de cada um de nós, cada pessoa que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele espera arrependimento, obediência e amor sincero. E aqui também Jesus ensina que nós devemos orar com fé. Aqueles discípulos, nós vimos que eles ficaram eles ficaram maravilhados quando viram que Jesus mandou que a figueira secasse, e na mesma hora a figueira secou. E aqui Jesus ele ensina que nós devemos orar com fé, confiando no poder de Deus, sem limitar o que ele pode fazer. E também aqui nós somos lembrados que o reino de Deus pertence aos que se arrependem e produzem frutos. Deus não se impressiona com títulos, com aparência. Ele busca realmente um coração sincero, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero, né? Porque aqui ele mostrou a parábola dos 2 filhos e ele viu que aquele coração arrependido é aquele que estava, é aquele que Jesus chamou, mandou que ele fosse para a vinha, o filho mandou que ele fosse para a vinha e ele negou-se aí, mas depois se arrependeu e foi. É isso que Jesus quer de nós, arrependimento. Nós temos que estar constantemente diante de Deus com o coração arrependido dos nossos pecados e com o coração sincero diante de Deus. É isso que nos mostrou o capítulo 21. Amém?